bem, gente? Estamos aqui para mais um podcast John Knox, da Primeira IPI de Bauru, falando diretamente do estúdio José de Oliveira. E hoje nós falaremos sobre 3 assuntos, um bloco de cada assunto. E o primeiro deles é membresia na igreja, segundo, disciplina da igreja e depois contribuição financeira. E para esse bate-papo super interessante, esclarecedor e bíblico, está aqui comigo o pastor Rodrigo. Oi, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês sobre esses 3 assuntos bem fáceis da gente estragar, confundir a cabeça de vocês e estamos aqui para isso. Brincadeira, gente. A gente está aqui para... É membro. Olha, eu que já nem... foi disciplinado e já me deu tudo que ele tinha aos olha pés só, dos apóstolos. não sou membro. Ah, é verdade. Eu como pastor auxiliar, não sou membro da Primeira IPI. Olha só que interessante. Mas isso daí é um assunto pro Davi explicar num outro dia, num outro podcast. Ou ele ou o presbítero... né? Mas não é o meu caso, viu, gente? E ele aqui, ó, pastor Daniel também, que já vendeu os terrenos dele lá em Araguari e dividiu entre os irmãos da igreja. Queridos, um prazer poder falar com vocês novamente. Nós estamos aqui, nós vamos empreender essa tarefa, um pouco complicadinha, mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Então fique conosco que o papo vai ser bom. Muito bem, gente, nós vamos começar falando sobre membresia na igreja local. Tem muita gente que acha que esse papo de membresia é um negócio que começou com a institucionalização da igreja moderna. Outros vão dizer que isso é religiosidade, isso mesmo, burocracia desnecessária e não bíblica. É isso mesmo? Quem se arrisca a começar? Daniel? Daniel falou que quer falar. Eu gosto de lembrar que a nossa fé cristã reformada, ela entende a igreja de forma muito diferente daquela que a igreja medieval entendia, a igreja católica romana. A igreja católica romana, eu mencionei em um podcast anterior, ela é uma igreja cerimonialista. Então, além de ser cerimonialista, ela é também uma igreja sacerdotalista. O que quer dizer isso? A igreja é entendida como sendo formada apenas pelo clero da igreja, por aquelas pessoas que tomaram o voto de serem religiosas, né? As demais pessoas seriam fiéis à igreja, pessoas que se ligam de uma forma institucional, organizada à igreja, mas que elas mesmas não são e não podem ser parte da igreja, né? Então elas têm assim a ideia de que estão sob os cuidados espirituais da igreja, mas só os padres, as freiras, os monges, os bispos, arcebispos é que seriam mesmo os membros da igreja. Os membros, as partes que compõem a igreja. A nossa ideia retirada lá das comparações, das analogias que o apóstolo Paulo usa, né, nas escrituras do Novo Testamento para descrever a igreja, nós pegamos emprestado dessa palavra. Ele usa várias, fala da lavoura, fala do edifício e fala sobre a igreja como corpo do Senhor, da qual cada um de nós somos membros. Então isso tem implicações muito importantes, que são implicações um pouco impopulares nessa nossa época em que as pessoas são avessas aí a compromisso, né? As instituições. As instituições, a disciplina, como falamos em um outro podcast. Então o pessoal fica meio arredio com algumas coisas e começa a criticar a visão bíblica neotestamentária sobre a igreja. É o Novo Testamento, né? O israelita no ano passado, ele era membro da nação, ele compunha a nação de Israel, que também era a igreja do passado, e hoje você, participante da igreja, o seu papel ideal, né? O seu papel, conforme a instrução da Escritura do Novo Testamento, é se tornar um membro da igreja. Não, você pode vir, assistir, participar durante um bom tempo, mas que tudo isso contribua para que você se torne um membro. Muito bem.
é interessante também pensar que a parte institucionalizada, ela sempre houve e ela não é problema por causa disso, né? Se a gente olhar no Antigo Testamento, o povo de Deus era uma nação organizada em seus clãs, em suas tribos. Inclusive aqueles que não eram israelitas, eles poderiam se tornar, se passassem por todo o ritual estabelecido por Deus ao seu povo, como a questão da circuncisão, né? Então não é um pecado ou antibíblico formalizar o compromisso de membresia com a instituição e, no nosso caso aqui, com a igreja local. A gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, tem alguns episódios interessantes. Por exemplo, quando Paulo ele se converte, Barnabé, que é um encorajador e talvez ali o discipulador dos primeiros anos ali de Paulo, ele leva Paulo até a igreja de Jerusalém para que então os próprios discípulos reconheçam a conversão de Paulo. Em um outro episódio, existe um movimento de supostamente crentes em Antioquia e a igreja de Jerusalém, Jerusalém comissiona Barnabé para que ele vá até Antioquia e possa conferir a esse ajuntamento o título de realmente de cristãos ali, de gente que está caminhando na mesma fé. Então você vai ver que em toda a Bíblia, a membresia formal, ela é algo importante, né, Rodrigão? Não existe no Novo Testamento a ideia de alguém ser cristão e não estar ligado a uma igreja local. O crente avulso? Não tem. Não assim como também não tem no Novo Testamento a ideia da pessoa ser considerada cristã e não ter passado pelo batismo, né? O batismo era aquilo que comunicava o ingresso da pessoa não só no reino espiritual, mas na igreja local, né? Você passa a fazer parte de uma igreja local por meio do batismo. É interessante, talvez pareça que eu esteja mudando de assunto, mas alguns irmãos nossos, principalmente os arminianos, eles usam alguns textos da Bíblia para tentar provar que é possível perder a salvação. Mas por que nós entendemos que esses versos que são geralmente utilizados não significa da possibilidade de um crente verdadeiro perder a salvação? É que nós temos algumas ameaças, sim, né, de alguns apóstolos no Novo Testamento, porque a ideia de você deixar de frequentar uma igreja era quase que perder a salvação, né? Pelo menos a mentalidade daquele povo, porque, conforme foi dito mais tarde por um grande teólogo da igreja, não há salvação ordinária, né? Não há salvação fora da igreja. Esse era um ponto que eu ia pedir se você não tocasse. Até falei nos bastidores com o Daniel, para você tomar esse assunto que você até falou em um outro podcast. Sim, nem lembro do que a gente estava falando Acho da outra vez, né? Mesmo era, também, né? No sacramento. Sim, e é uma declaração que nós concordamos na Igreja Reformada, né? Não há salvação ordinária fora da igreja. Sim, Deus tem os seus meios, mas a forma ordinária, a salvação acontece dentro da igreja. Ou seja, as exceções não podem se tornar as regras, né? Até mesmo, por exemplo, quando há conversão de uma tribo indígena lá no Amazonas, né? Aí esse caso é que a igreja chegou até essa tribo por meio de um missionário. Ou seja, é na igreja onde nós temos o convívio com os irmãos, o convívio, né? Eu falei convive. O convívio com os irmãos, onde nós aprendemos a amar o próximo, e é na igreja onde nós também praticamos o amor a Deus acima de todas as coisas, né? O Evangelho de João deixa muito claro que não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê. E como você ama o seu próximo? É dentro do ambiente da igreja. É quando ele pisa no seu calo, é quando há um desentendimento entre as ovelhas, né, do rebanho. É aí onde nós praticamos, de fato, o amor ao próximo, né? Então, é isso. Daniel, e quando a pessoa diz assim, mas eu posso amar o meu próximo,
eu posso fazer tudo isso sem necessariamente ser membro formal da igreja? Então, talvez ele está tentando criar na sua própria cabeça ou com as suas opiniões um formato de expressão cristã mais adequado para a nossa época, ou talvez mais popular ou mais fácil, não sei. Se a gente observar o ensino do Novo Testamento, e aqui, até, pastor Davi, eu quero fazer um parênteses para compartilhar algo que eu tenho falado especialmente com o pastor Rodrigo, como as pessoas da nossa época estão precisando estudar novamente a disciplina da eclesiologia. A gente está voltando, graças a Deus. Isso para quem está em casa. Muita gente hoje tem se interessado pelo estudo da teologia. A teologia reformada está voltando a ser alvo assim, da atenção, da curiosidade de muitas pessoas. As pessoas têm descoberto aí as antigas doutrinas da graça, isso é muito bom. Só que isso tudo desemboca numa eclesiologia, ou seja, na forma como o Novo Testamento desenhou a igreja, qual é a atividade da igreja, como tem que ser a vida da igreja, a missão da igreja, a responsabilidade da igreja perante, inclusive, as demais esferas da vida e do mundo. Então isso tudo o Novo Testamento nos dá parâmetro para poder saber como formatar mesmo hoje. Por que a gente diz assim? Lá no seminário a gente aprende, né, que a igreja cristã genuína, a igreja cristã verdadeira, né, ela possui quatro atributos e 3 sinais. Né? Então os 4 atributos é que ela é uma comunidade santa, ou seja, diferente do mundo, no sentido de ser diferente das demais comunidades do mundo, das demais sociedades, associações do mundo. Ela é una, ou seja, nós temos irmãos nossos na fé espalhados por toda a terra e por toda a história, né? Então em todas as épocas houve um remanescente fiel. Ela é católica, né, no sentido também de universal, e ela é apostólica, que não é católica romana, viu, gente? É católica no sentido, ela está presente mesmo. E ela é apostólica. A igreja ela foi fundada sobre o ensino dos apóstolos, sobre a forma que os apóstolos determinaram que ocorresse essa expressão de sua fé. Então as pessoas hoje querem fazer uma igreja, e na verdade hoje existe uma igreja para cada gosto, né? Existe uma igreja para cada gosto. Mas o grande problema é que nesse nosso desejo, afã, essa ambição de fazer da igreja a semelhança do nosso próprio gosto, muitas vezes nós deformamos a verdadeira igreja, né? É por isso que os reformadores também insistiam a respeito desses 3 sinais que acompanham uma verdadeira igreja local. Agora a preocupação deles não era tanto sobre o movimento da cristandade como um todo, como os primeiros cristãos ensinaram, mas uma igreja local. Então, para ajudar nesse discernimento, eles diziam, você tem que observar se ali é pregada a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos pontos fundamentais. Segundo, você tem que ver se é corretamente administrado, ou se são corretamente administrados os sacramentos, conforme o ensino dos apóstolos. Né? E terceiro, se aquela igreja zela pela insistência, até uma, entre aspas, assim, uma cobrança de que seus membros vivam uma vida coerente com o ensino do evangelho, o que traduzindo seria a disciplina cristã. Então, sem esses 3 sinais, você pode estar num grupo legal, num movimento maneiro, vamos dizer assim. Né? Essa é a gíria que eu tenho costume de falar. Olha lá. Que já é antiga, inclusive. Que já é um pouco antiga. Já você pode estar, já está bem atrasado. Você pode estar num grupo, sabe, que satisfaça uma série de demandas do seu coração. Sabe, coisa que qualquer outro lugar você poderia encontrar. Um clube, uma parceria, uma sociedade, né? Mas a igreja genuína, ela precisa ser como corpo geral desses 4 atributos, né? E como na sua expressão local, ela precisa ter esses 3 sinais. Pregação da palavra de Deus, ela precisa administrar os sacramentos, que é a forma como o cristianismo se expressa. Não tem jeito de eu reinventar a roda, reinventar o cristianismo, né?
Precisa haver pregação, administração dos sacramentos e uma vida diferente daquela que nós costumeiramente vemos aí no mundo, né? Precisa haver uma disciplina cristã, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. E todos nós somos convidados a nos tornarmos membros de igrejas como essas descritas, né, pelo ensino da Reforma, e zelar para que nossas igrejas sigam esse caminho de perto, para que elas continuem sendo igrejas fiéis, né? Tem uma frase, talvez, eu não sei se eu vou me confundir aqui, né? Mas que eu vi que certa vez um pastor disse que a gente não tem como afirmar se todos os que estão na igreja visível estão na igreja invisível. Mas certamente todos que fazem parte da igreja invisível estão na igreja visível. E aí eu quero retomar um ponto que o pastor Rodrigo falou sobre o batismo, porque a gente acha, no olhar desavisado, que a igreja ela era uma instituição informal. Mas é tão interessante notar que Lucas, a partir do batismo das pessoas no discurso e na pregação de Pedro, ele registra um número. E Lucas tem esse cuidado de, ao longo de Atos, sempre registrar a quantidade das pessoas que iam sendo agregadas à igreja. Ou seja, se elas iam sendo agregadas, eram agregadas aqui a uma igreja que contabilizava. Sim. Existia um esquema formal de membresia e de recepção de novos membros. Isso não é invenção hoje, né? Ô Rodrigo, então, aproveitando, eu não posso deixar passar aqui, como isso mostra também a importância de batizar as crianças, não é? Sim, porque o Novo Testamento... Vamos deixar ela ser igreja, então? Exato. Fica muito claro, não há uma prova no Novo Testamento de alguém que tenha sido chamado de cristão sem passar pelo batismo. Por que os nossos filhos são cristãos na igreja presbiteriana? São cristãos porque passaram pelo batismo, porque eles fazem parte da igreja, porque passaram pelo batismo. A apresentação, né, que algumas igrejas irmãs fazem ao invés do batismo, não é uma ordenança do Novo Testamento. É uma prática do Antigo Testamento. Jesus só foi apresentado porque era judeu, Jesus só foi apresentado porque era macho e só foi apresentado porque era primogênito. Se fosse menina, não teria sido apresentado no templo. Então, quando nossos irmãos batistas e pentecostais apresentam a criança à igreja, tudo bem, fazem isso com a motivação muito boa, mas não é um mandamento apostólico. O mandamento apostólico que nós temos está lá em Atos capítulo 2, essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês e para todos aqueles que estão longe. Então é por isso que nós batizamos, porque nós tornamos os nossos filhos membros da igreja que nós frequentamos, membros da igreja que nós somos membros, né? Então, eles são incorporados também à igreja local, eles não estão soltos no mundo, não estão no vácuo, eles não são mais pagãos, mas eles são crentes pela fé dos pais, né? E eles fazem parte da mesma igreja local. Maravilha. Também um teólogo, pastor norte-americano chamado Jonathan Leeman, ele tem escrevido um rico material sobre membresia da igreja local, e ele vai dizer justamente que a igreja ela é embaixada do reino de Deus na terra, e é ela que inclusive chancela a profissão de fé das pessoas. Então, eu até posso falar que eu sou crente, mas é a comunidade local que atesta essa minha profissão. Por isso que a gente faz a profissão de fé pública na igreja. Eu posso andar pelas ruas e falar, eu sou crente, mas se eu não pertenço a uma igreja local, que garantia eu tenho que se eu sou crente de fato? Então, como é importante a gente participar de uma igreja local para que essa igreja testifique a nossa conversão. Testifique também que somos membros e crentes. Olha que interessante, a igreja do Novo Testamento é uma igreja que passou por perseguição, né? Você pega a carta aos Hebreus, eles estão passando uma perseguição muito difícil. Em nenhum momento o autor de Hebreus diz assim, olha gente, por conta da perseguição, a gente não precisa se reunir, a gente não precisa congregar, cada um adora a Deus na sua casa, do seu jeito. Não! Mesmo debaixo de perseguição, correndo ali o risco de morte, né?
Ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, a gente faz parte de uma igreja local, a gente precisa se reunir. Ou seja, não existe nada que dê base para a pessoa ser um desigrejado. A única base que você encontra é uma base que nasce no coração do diabo, não na palavra de Deus, nem na literatura cristã séria. Às vezes a pessoa tá machucada, com uma experiência passada, né? E ao invés de tratar o coração, ela acha que estar caminhando longe da igreja, longe de uma comunidade formal, sem esse compromisso, ela vai chegar a algum lugar, quando na verdade não chega em lugar nenhum. Muito bem, gente, nós estamos encerrando esse primeiro bloco e nós vamos agora, depois do intervalinho da vinheta, para o tema disciplina na igreja. Muito bem, chegamos ao segundo bloco para falar de disciplina. Disciplina é um trem, como diz os mineiros, muito importante, porque se você faz parte de uma igreja local, você precisa ser amado, exortado, corrigido. Como é que a gente se torna mais parecido com Jesus se a gente não for disciplinado? Mas a disciplina é uma palavra pesada. Vai falar para uma criança, você vai ser disciplinado. Hoje ainda eu e o Rodrigo, na hora do almoço, estávamos conversando sobre disciplina, né? Mas isso não vem ao caso, né, Rodrigo? Não vem ao caso. Nós temos nossos filhos aqui, todos nós três aqui temos os nossos filhos, né? Os casaizinhos, né? O melhor, par. Daniel é o único que tem casal, né? Mas aí, gente, disciplina na igreja, por que é tão difícil, Daniel? O livro de Provérbios, podemos dizer que como ferro afia o ferro, assim o homem é seu irmão, ou assim o homem é seu amigo. Então, existe essa necessidade do convívio humano promover essa adequação mútua, né? Vamos dizer assim, essa afinação mútua. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai perceber que os apóstolos, então, normatizaram muitos aspectos formais da igreja, mas existe o texto que é mais caro ao nosso coração, quando o apóstolo Paulo fala que quando a igreja estava ou estivesse reunida para a ceia, se houvesse o exame devido para aquele momento, se eles se apercebessem, né, os cristãos coríntios, se apercebessem ali do real significado daquela cerimônia, eles seriam disciplinados. Então, vamos dizer assim, a disciplina da igreja cristã reformada, e da igreja cristã como um todo, nesse caso até a própria igreja católica ainda continua com essa prática, felizmente, ela se dá ao redor do acesso ou não dos membros da igreja na mesa do Senhor, né? Esse é o coração da disciplina bíblica. Então, nas igrejas congregacionais, é toda a igreja que toma conta de averiguar se as pessoas estão em condição de continuarem comungando na igreja. Nas igrejas presbiterianas, esse trabalho compete ao conselho da igreja, que é o órgão que disciplina a igreja, que pastoreia e disciplina a igreja. Então é necessário que a gente redescubra esse valor positivo, saudável da disciplina bíblica na igreja. Muita gente acha que disciplina é só os quebra-pau na igreja, disciplina é só os momentos lamentáveis. Não é. Tanto é que se a gente for ver a ordem que Jesus dá lá em Mateus 16, né? 18, né? Ele vai dizer que a expulsão é só o último caso, né? Uhum. A demissão do membro, a expulsão do membro, né? A excomunhão do membro, que é o nome técnico. Mas antes é necessário a pregação da palavra, ela é disciplinar, né? A participação junto nos cultos, na convivência, ela é disciplinar, mas especialmente a administração dos sacramentos da maneira correta é o coração da disciplina bíblica. E a gente hoje desaprendeu a utilizar essa ferramenta tão poderosa como o pontapé inicial da disciplina bíblica. A disciplina não é uma coisa que tinha que ser pontual na igreja, mas tinha que ser o cotidiano dela, sabe? Para não estourar lá na frente em casos mais lamentáveis, né? Mas é necessário que haja disciplina
é necessário que ela volte a ser uma disciplina bíblica. Nós, presbiterianos, temos um pouco de culpa nesse cartório aí, que a gente burocratizou demais a disciplina. Né? A gente acha que disciplina é como se fosse um caso apresentado perante um juiz secular. Então tem que ter denúncia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Enquanto que no Novo Testamento, disciplina é algo do cotidiano da vida da igreja. É interessante pensar também que disciplina, na Bíblia, ela sempre tem como motivação o amor. Porque o próprio Deus diz que ele disciplina o filho que ama. Mas a gente tem a conotação sempre negativa da palavra amor, né? Da palavra disciplina. E é interessante que a gente vê que a Paulo, quando ele escreve, acho que é aos Colossenses, né? Dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando, mutuamente com toda a sabedoria. Isso é disciplina. Aconselhar, instruir. E nós precisamos dessa disciplina porque somos falíveis. Se nós não fôssemos falíveis... E uma coisa interessante também, que o texto lá em Mateus 18, até retornando um pouquinho na importância da membresia, o texto que é afirmado por o pessoal da não importância da igreja local é o texto justamente que afirma a importância. Porque o pessoal fala assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele ele estaria. Falando, então a gente não precisa da igreja. Mas é justamente ao contrário, porque Jesus está dizendo sobre aquele irmão que não quer reconhecer o seu erro, quando ele é tratado por um irmão, nem por 2, aí tem que levar até a igreja. Note, né? Se a igreja não fosse importante, institucionalizada, ia levar para onde? Para o meio da praça? Não, levou para aquele ajuntamento de irmãos e eles vão tomar a decisão. Se ele se arrepender, acolhimento. Se não, tratado como pagão, né? É interessante, a gente tem 2 exemplos de disciplina, deve ter mais, né? Mas os clássicos é o de Mateus 18 e o de 1 Coríntios 5, né? Que são 2 casos bem diferentes, sempre visando, igual o pastor Davi disse, o amor. A disciplina é aplicada visando o arrependimento da pessoa. Tem casos, aí tem casos e casos, né? O caso de Mateus é a pessoa ainda que existe a possibilidade dela cair em si, então vai o irmão, confronta, não deu certo, vai com uma testemunha, confronta mais uma vez, vê se vai dar certo. Então esse é um caso mais tranquilo, vamos dizer assim, tranquilo. O caso de 1 Coríntios é quando alguém da igreja já cometeu um pecado que, meu amigo, é abominável, não tem como você conversar com a pessoa, já tem que chegar com o pé no peito mesmo. Entregue para Satanás, é o que Paulo diz, né? Ou seja, expulse da igreja para ver se pelo menos ele acorda para a vida. Agora, a questão da disciplina, enquanto você estava falando, eu estava lembrando assim que a disciplina numa igreja, ela é muito mais fácil de lidar, penso eu, né? Pode ser um pouco utópico da minha parte, mas é quando a igreja já está num processo de discipulado bem avançado e maduro, né? Porque no discipulado nós cumprimos aquilo que Tiago diz, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para quê? Para ser perdoado? Não, quem perdoa é Deus, mas para serdes curados. Então, é dessa maneira que nós crescemos, quando nós compartilhamos as nossas lutas. Porque quando há discipulado, sempre há confronto, né? No discipulado, o discipulador, ele pergunta pro irmão como que você tem lidado com as suas lutas, com as suas tentações. E ali, quando a pessoa abre o coração, ela é confrontada. Meu irmão, volte pro Senhor, isso aí tá errado. Ou seja, quando acontece algo mais grave e precisa haver uma disciplina um pouco mais severa, a igreja já está acostumada a lidar com isso porque ela é constantemente disciplinada em amor, né? Mas é difícil, né? Mas eu creio que a disciplina ela tem que andar junto com o discipulado na igreja, né? Que é aquilo que nós sonhamos aqui para nossa igreja local, né? Uma vida de discipulado intensa, né? Para que a gente possa, toda vez que falar sobre disciplina, a disciplina não ser um assunto que causa espanto ou medo, né? E uma coisa bacana disso que você falou, pastor Rodrigo, é que
o crente ele tem que se conscientizar da importância disso e não ser arisco quando ele tiver que ser disciplinado. Porque é muito mais tranquilo para quem, ou para uma liderança que precisa exercer a disciplina, quando a pessoa tem a consciência de que, ainda que eu não concorde, ainda que eu esteja, às vezes, ofuscado pelo meu erro, pela rebeldia, eu confio na minha liderança para me disciplinar, para caminhar comigo. Mas se a pessoa não tiver essa predisposição de coração em ser disciplinada, ter por isso coração que o coração ensinável, isso faz toda a diferença. Eu lembrei até daquela fala que eu já comentei sobre a fala do pastor John Wimber, que foi o fundador da Vineyard. Destaque ela. É que ele não gostava muito, ele não fazia tanta questão de ser chamado de pastor, né? Então, às vezes, ele chegava num lugar, as pessoas perguntavam para ele, o senhor quer que nós chamemos de pastor ou não? E aí ele dizia o seguinte, olha, você não precisa me chamar de pastor, eu só espero que você me considere um pastor quando eu precisar disciplinar você, quando eu precisar confrontar o seu pecado ou te pastorear. E é isso mesmo, né? O que a gente espera como liderança da igreja, não só os pastores e os presbíteros, é que a igreja se submeta também, né? Não é só o pastor na hora que faz aquilo que as pessoas querem, quando traz um sermão que fala ao coração, mas no momento também de discordar do irmão, no momento de trazer um confronto, que nos considere também como guias espirituais, como pastores ou como presbíteros da igreja. Que considerem a gente como quem vai prestar conta, como diz lá em Hebreus, né? Porque bem falou, é legal no almoço, no jantar, esse é o pastor, quando você foi lá e deu uma palavra e tal, mas quando você precisar pegar o cajado, né, que os irmãos recebam também a disciplina. Com alegria. Muito bem, pessoal, chegamos agora ao terceiro e último bloco desse podcast, que tá bom demais, hein? Falamos sobre membresia, sobre disciplina, ou seja, a gente veio naquela toada falando de coisas inerentes ao cotidiano da igreja local. E para finalizar, a gente vai falar de uma coisa que a gente fala pouco na igreja, inclusive. Dinheiro, din-din. E não está aqui conosco o Silvio Santos, mas vamos falar de dinheiro. Oi! Ele tá aqui, ó. E nós vamos falar sobre contribuição financeira na igreja. Daniel, você sempre é o alvo das primeiras perguntas, né? Dízimo, oferta ou contribuição financeira? Qual é o termo que a gente deve utilizar hoje? Olha, eu já coloquei. O coleta, né? O coleta. Resumir em torno de uma regra geral. E a regra geral é quando um membro da igreja, nós podemos falar pelo menos no nosso caso, né? Nas outras comunidades cristãs a gente não pode ter certeza, mas no nosso caso a gente pode ter certeza de que nós fazemos questão de conscientizar cada um e todo futuro membro da igreja que sobre ele recai a responsabilidade do sustento da igreja em algumas áreas, certo? Que áreas são essas? Primeiro, a presencial. Não adianta ele também falar que é membro aqui da nossa igreja, se tornar membro da igreja e nunca mais aparecer. Parece a cada 3 anos. Eu tô com vocês em espírito. Não, a gente na Páscoa e no Natal. Você tem que estar com a gente em espírito e em corpo também. O cara não vem na igreja e quer ser membro da igreja. Então, é responsabilidade de sustentar a igreja fisicamente, né, com a sua presença. Segundo, moralmente, com a sua vida transformada na sociedade. Olha, eu vou dizer como experiência pessoal, a pior coisa que pode acontecer com um pastor é ele ser pastor de uma igreja e ser procurado por um visitante da igreja e dizer o seguinte: olha, eu gostei muito de vir aqui na igreja, gostei do trabalho, gostei do culto, a palavra falou no meu coração, mas eu não posso aceitar que essa igreja seja uma igreja séria, porque fulano de tal aqui é membro dessa igreja. Eu acho que não tem experiência pior para um pastor do que essa, porque realmente, lamentavelmente, alguns membros da igreja acham que podem viver, né,
como diria o Spurgeon, né? São cristãos na igreja, pagãos em casa e demônios no emprego. Então o cara acha que pode ser um demônio aí fora, um pagão. Você tem que ser cristão de uma vez em tudo quanto é lugar. Tem que vestir a camisa. E você é um membro da igreja. Ninguém pôs uma arma na cabeça dele, obrigando ele a ser membro da igreja. Quando ele foi ser recebido, nós o conscientizamos de que pesaria sobre ele também a responsabilidade de sustentar a igreja financeiramente falando, né? Então a igreja cristã reformada, ela não é uma igreja como a igreja católica centralizada lá em Roma, que todo o dinheiro sobe até um lugar central e depois vai sendo distribuído de acordo com os interesses da cúpula central. Não, a igreja local é responsável pelos seus gastos, é responsável pelos seus programas, por prestar manutenção ao seu trabalho de evangelização, ao seu trabalho de pastoreio dessa igreja, né? Então pode ser bem, viu, pastor Davi, que alguém até ouça esse podcast com um espíritozinho um pouco rebelde e achar aí que a gente está legislando em causa própria, está defendendo nosso peixe. Olha, querido, não é pelo fato de nós sermos pastores que estamos defendendo isso. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos estar em outro lugar. Se a igreja estiver contando com o ministério de um outro pastor, ele precisa ser remunerado devidamente, corretamente, porque cabe ao membro da igreja sustentar a sua igreja. Né? É por isso que nossa igreja tem um tesoureiro, tem uma tesouraria, tem contas que são examinadas anualmente com toda lisura, né? Para que a lida com o dinheiro seja também mais um dos aspectos onde nós queremos glorificar a Deus. Mas isso tudo não te isenta da responsabilidade de você contribuir. Tá? Eu sei que o bolso é o órgão mais sensível do corpo, mas você precisa contribuir com a sua igreja. Quer ser membro da igreja? Contribua com a sua igreja. Abençoado pela igreja, né? Participa das programações da igreja, da energia da igreja, do ar-condicionado da igreja, de tudo aquilo que a igreja oferece, né? Nada mais justo do que também contribuir nesse sentido, né? Não que é um pagamento que se exige, mas se você reconhece que a igreja te abençoe a igreja também, né? E também passa por um senso de comunidade, né? Coletividade, porque é bem isso. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou administrar a minha contribuição, não vou dar ela à igreja para que a igreja administre. Imagina se todo mundo fizer isso na igreja local. Chega os boletos daquilo que é de infraestrutura para abençoar os próprios irmãos, e aí não tem como, né, poder fazer essa quitação. Agora, bem ainda na lição do Assim Cremos, que foi toda reunida e organizada aí pelo pastor Rodrigo, ele até cita aqui uma pergunta que foi feita ao Papa Bento XVI, né, sobre a obrigação do dízimo. E é interessante que ele responde que não. O dízimo é um ato voluntário frente ao convite de Deus à partilha. E ele acrescenta, porém, o convite de Deus ao cristão é uma obrigação. Então, todo convite de Deus, ele se torna uma responsabilidade, como o pastor Daniel disse. O membro da igreja local, ele tem a responsabilidade de zelar pela igreja moralmente e financeiramente. E aí também passa por uma reorganização, muitas vezes, daquilo que lhe é prioridade, né? Ô Rodrigo, e esse tal dos 10% aí, então? A gente se detém a isso, não se detém? Eu penso que é saudável, né? Manter os 10%, porque é um método que o próprio Deus criou num período que a igreja existia na nação de Israel somente, né, no Antigo Testamento. Na verdade, antes disso, muito se fala sobre o dízimo como algo da lei de Moisés, mas o dízimo é pré-lei de Moisés, é um princípio que vem antes da lei de Moisés, é um princípio utilizado por Abraão. A gente não tem detalhes por que Abraão deu 10%. Existe algo ali, talvez que Deus tenha ensinado para alguns dos patriarcas, mas que não foi registrado, né? Mas
depois os 10% volta como uma lei na época de Moisés, né, para o povo de Israel. Então, se é um método que deu certo no Antigo Testamento, por que não no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós não temos certeza, não tem como provar que os cristãos contribuíam com 10%. O que temos como provar é que os cristãos contribuíam proporcionalmente, né? 1 Coríntios, capítulo 16. Cada um contribua segundo aquilo que recebeu do Senhor. Isso é bênção. Os 10%, por exemplo, é legal porque, se você parar para pensar, tanto o rico quanto o pobre contribuem igual. Proporcionalmente. Né? Então, não é porque eu sou rico, eu vou contribuir 20% ou 30%, eu sou pobre, eu vou contribuir com 4%. Não. Isso é igualdade entre as pessoas da igreja. Então, eu creio que é seguro. Pastor Daniel, gostaria de falar sobre isso? Não, é bem interessante a gente pensar que pode bem ser que quando o apóstolo Paulo ensinou a respeito da doação proporcional, ele estava ensinando o princípio do Antigo Testamento para gente de mentalidade pagã, né? Pode ser que foi um recurso utilizado por ele, né? Paulo era judeu, né? E é interessante que os princípios em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, são princípios judaicos, né? Primeiro, a proporcionalidade, o fato de ser entregue, né, a coleta, né, que chama de coleta em 1 Coríntios 16, sempre no primeiro dia da semana. E qual que é a causa? Abençoar aqueles pelos quais eles têm sido abençoados, né? Que são os judeus, os irmãos lá de Jerusalém. Olha, vocês não foram abençoados pela igreja de Jerusalém? Então nada mais justo do que abençoar os judeus, assim como no Antigo Testamento. Eles davam os dízimos aos levitas, porque eram abençoados pelos levitas. Nada mais justo do que abençoar então os levitas. Então faz muito sentido Paulo ter usado ali o método judaico para uma igreja agora que é composta não só de judeus, mas também de pagãos que não entendem muito a questão do dízimo de Levíticos do Antigo Testamento, mas pelo menos o princípio está ali exposto, né? Isso é muito interessante. E o coração transformado é um coração generoso também, né? Ele não pode ser um coração indiferente, mas ele tem que ter a empatia em servir também com aquilo que Deus tem dado a ele, a igreja a qual ele tem frequentado, participado, responder positivamente, atuante também o apelo para a contribuição das ofertas missionárias, para que o evangelho seja pregado. Então, o crente, né, o membro da igreja local, ele é alguém que ele não pode se esquivar dessa responsabilidade também de fazer aquilo que por toda a Bíblia a gente vai vendo o pessoal contribuindo. Até pode ter essas questões, mas é 10% ou não é aquilo, né? Tanto que se a gente for pro Novo Testamento, um amigo meu missionário, ele falava, é até pior, né? Porque lá no Novo Testamento, Jesus vai falar que a gente tinha que dar tudo, né? Tudo que a gente tem. João Batista mesmo, ele fala, né? Se alguém pedir a túnica, né? Ou que você dê também a capa, 50%, lógico que a gente tem que ver, o contexto não é o melhor, né? Tem um exemplo. Mas existe um apelo para você dar um passo a mais, né? Sempre naquilo que espera de você. Ainda pegando essa linha do pastor Davi, eu acho muito interessante, tendo o exemplo aí da igreja do Novo Testamento, o que Paulo diz, né? Principalmente na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, que a igreja ela está preparada para contribuir proporcionalmente, né, de acordo com aquilo que ganha, mas em alguns momentos a igreja sim é levada a contribuir além das possibilidades. Contribuir de acordo com aquilo que está no coração, né? A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, Deus ama aquele que contribui com alegria. Então uma coisa não interfere a outra. Porque você pode ter ali vamos dizer, entre aspas, uma regra, mas não é porque tem uma regra isso deixa de ser do coração. Isso. Do mesmo jeito, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento. Mas eu também posso fazer isso com todo o meu coração. Paulo fala, por exemplo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, da igreja da Macedônia, que era uma igreja simples, humilde, dizendo que eles contribuíam
de acordo com as suas posses, mas também além disso, ou seja, qual que é o mínimo de acordo com as nossas posses? Nós estipulamos os 10% na nossa igreja local e na nossa denominação porque é o modelo que serviu no Antigo Testamento. Mas em alguns momentos a igreja tem que estar preparada a contribuir além disso, de coração. Seja para uma oferta missionária, como aconteceu recentemente, né? Para os poços lá na Tanzânia. Seja como oferta missionária, então a igreja tem que estar preparada para isso, né? Porque até mesmo lá no início de Atos, nós vemos que eles distribuíam as suas posses de acordo com a necessidade da igreja. Ou seja, a igreja tem que estar preparada porque necessidade nunca falta, né? Pro povo de Deus. Além das contas que a administração da igreja tem que arcar, né? Nós temos também necessidades de irmãos, que uma hora ou outra vai exigir da igreja uma colaboração maior, né? Então é importante a gente entender o princípio, que a gente não pode se omitir em participar ativamente da vida da igreja também com a contribuição financeira. É um princípio que temos que observar, que obedecer, sem dúvida alguma, isso é algo da vontade do Senhor para cada um de nós. Muito bem, gente, então chegamos ao final de mais um podcast do Centro de Estudos John Knox, da primeira IPI de Bauru, diretamente aqui dos estúdios José de Oliveira. Então é isso, que Deus abençoe você grandemente e até a próxima.